Vamos à palavra do Senhor então, meus amados, que está hoje com seu texto base em 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 18. 1 Coríntios 1, 18, para você que chegou agora, o tema de hoje, nessa noite de Páscoa, noite onde obviamente nós todos queríamos estar aí juntos cultuando no templo, mas não é possível no momento ainda, né? A gente sabe, apesar da arbitrariedade, apesar da força desnecessária com que o governo de São Paulo vem atuando, nós sabemos que a batalha contra o Covid ela é uma batalha séria, né? Então, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde e seguimos aqui com a nossa live ministrando a você a palavra do Senhor, ok? Eu faço a você um pedido, queridos, você que me acompanha por essa live aí. Nesse momento, você que está em casa, obviamente, deixe tudo que você está fazendo. Esse momento é um momento de você cultuar ao Senhor, sabe? Não caia na ilusão de que é uma ilusão, inclusive diabólica, de que você pode, olha, eu vou fazer a janta aqui e vou deixar a live aqui, eu vou ouvindo enquanto eu faço a janta. Eu vou deixar a live ligada aqui e eu vou ouvindo enquanto eu lavo a louça, enquanto eu arrumo a casa. Não caia nisso, meus amados. Isso é uma estratégia extremamente diabólica, justamente para você não prestar atenção naquilo que Deus quer falar no teu coração e naquilo que Deus tem guardado para a tua vida. Esse momento da live, seja hoje aqui no culto de celebração, seja terça-feira no Tadel, ou quinta-feira na célula, é o momento de você cultuar a Deus. Você só não pode estar presencialmente com seus irmãos em Cristo, mas o culto a Deus está acontecendo. Quando você está na igreja, você não está cozinhando, você não está arrumando casa, você não está fazendo nenhuma outra atividade. Quando você está na igreja, você está na igreja, no templo, ou você está na célula com os seus irmãos, e você para todas as atividades do dia a dia, para quê? Para você ter aquele tempo de cultuar e ter comunhão com o Senhor. Então, meus amados, pare tudo que você está fazendo. Talvez, não fosse nem necessário dizer isso, talvez todo mundo que esteja me vendo já esteja parado e cultuando a Deus de fato. Talvez sim, mas sempre é bom dar a vacina. É melhor a vacina do que a doença e depois a doença ter que acabar tomando uma medida mais drástica. Isso se aplica à sua vida espiritual, porque eu não perco nada nesse sentido, sabe? Tenho tido minha comunhão com Deus, meus momentos de oração, meu TSD, orando, já falei isso aqui outras vezes, estou orando como nunca, né? Então a minha vida com Deus eu sei exatamente no altar onde ela está, mas e a sua? E a sua? Então, queridos, leve isso aqui muito a sério. Leve isso muito a sério. Eu conversava com outros pastores essa semana e com alguns líderes da nossa igreja aqui, e nós falávamos muito sobre isso, né? Até onde está, na hora da live, o coração do povo? Será que está ali mesmo para adorar o Senhor? Será que parou com tudo, se desligou do mundo e falou, não, agora eu vou me conectar aqui? Ou será que está lá preocupado com 1001 afazeres, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Nós temos reduzido tudo e você sabe disso. A nossa live não tem mais do que 1 hora de duração. É 1 hora para ficar longe, 1h05, 1h10 foi o máximo que nós fizemos até agora, incluindo períodos do louvor e tudo. Então tudo já foi encurtado, porque a gente sabe que não é fácil. Dentro da casa não é a mesma coisa. Mas nós não podemos deixar de ter esse momento. Nós não podemos tornar esse momento como algo banal, como algo comum. Nós temos que crer que nesse momento, mesmo à distância, uns dos outros, todos nós estamos reunidos para entrar na sala do trono, para cultuar a Deus. E mesmo através da internet, a glória do Senhor pode invadir a sua casa. O poder de Deus pode invadir a sua casa. Você pode ser tocado, transformado através da mensagem da palavra de Deus. Você pode entrar na sala do trono enquanto você louva. Então, aproveite. É online, mas é o culto de celebração. Ok, meus amados? A gente gostaria de estar aqui no templo, todo mundo junto,
com todas as células reunidas, celebrando o Deus da vida. Não é possível, então? A gente vai fazer o que é possível. O que nós não vamos deixar de fazer nunca é deixar de adorar e de servir o nosso Deus. Ok, meus amados? Vamos lá? Palavra de Deus, então, a mensagem da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus é assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Queridos, todo mundo já ouviu a frase que diz assim, que o diabo foge da cruz. Olha, fulano fugiu como o diabo foge da cruz. E essa frase, ela dá a entender que a cruz, ela tem poder sozinha. Porém, a cruz, ela nada mais era do que um objeto de execução daquela época. O Império Romano, ele crucificou milhares de pessoas. Então, para os romanos, a cruz simbolizava execução. E para os judeus, a cruz simbolizava maldição. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz, ela não tinha nada de positivo e especial. Eu tenho certeza que você já deve ter visto alguma vez pessoas na internet comercializando, dizendo que estão vendendo pedaço da cruz. Meu irmão, eu tenho tido, graças a Deus, alguns anos atrás, principalmente depois que eu transicionei a IEQBH para uma igreja em células, estamos ainda, eu sempre digo isso, todo dia no processo de transição, para estarmos cada dia melhores, mais preparados na presença do nosso Deus. Mas eu tenho recebido um entendimento muito grande de Deus na palavra, por bondade e misericórdia dele, e tenho visto que o ponto de contato, ele torna-se desnecessário. E chego a esse entendimento porque o poder de Deus já é tão grande naturalmente que não é necessário eu pegar em alguma coisa para que a minha fé seja elevada a Deus. O fato de eu saber quem Ele é, saber o que Ele fez, já é suficiente para que eu creia e tenha a certeza que Ele pode tudo em minha vida. Quando eu vejo pessoas vendendo pedaços da cruz de Cristo na internet, eu, como costumo fazer, eu não entro em dividida de graça, então eu não me meto, mas eu olho e eu penso comigo, essa cruz, Vitória, ela devia ter uns 500 quilômetros, que era de Itapetininga até Ribeirão Preto, que todo mundo vende um pedacinho dela, né? A cruz não acaba mais, do Brasil a Israel, milhares de quilômetros, né? O poder, queridos, estou dizendo isso para você entender que o poder não está na cruz, mas o poder está na obra que foi realizada na cruz. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. A cruz, ela nos faz enxergar a verdade. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. A verdade por si só, ela não liberta, mas sim o conhecimento da verdade liberta. Olha o que o texto diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro você tem que conhecer, para que aí ela possa libertar. A verdade sem conhecimento, ela não faz nada. Eu contei aqui uma vez uma história de uma empregada doméstica que trabalhava para uma patroa muito rica. E essa patroa, quando veio a falecer, não tinha filhos, não tinha família, tinha somente aquela empregada que serviu ela por anos, com afinco, com trabalho e com lealdade. E aquela patroa deixou um testamento, onde toda a herança dela era para aquela pobre empregada. Só que tem um detalhe: a empregada não sabia ler. Já no leito de morte, a patroa vai lá e entrega o testamento na mão da empregada. Anos depois, essa empregada recebe a visita de um pastor na casa dela para fazer uma oração. E quando o pastor chega na sala da casa daquela empregada, ele vê um quadro
E naquele quadro estava o testamento pendurado. E ele disse para aquela empregada: irmã, por que você enquadrou isso aqui? E ela disse assim: porque esse foi o último presente que eu recebi da minha patroa, foi esse papel. E como eu amava muito ela, eu resolvi colocar num quadro e guardar. E o pastor disse a ela: você tem ideia do valor disso daqui? Ela falou assim: vale para mim, vale muito, porque eu peguei das mãos dela. E o pastor disse a ela: você leu o que está escrito aqui? E aí ela disse: não, pastor, eu não sei ler e nem escrever. Ela enquadrou um testamento que ia tirar ela de uma vida de pobreza e de miséria onde ela viveu anos. Ia torná-la uma mulher rica e bilionária, mudando a história dela. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque ela não tinha conhecimento daquilo que estava nas mãos dela. A falta de conhecimento impede que a gente desfrute tudo aquilo que a verdade tem para nós. Em Romanos, no capítulo 10, verso 13 e 14, a palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É a pregação que nos leva ao conhecimento da verdade e gera fé, para que a pessoa possa desfrutar do que Deus tem para ela. Romanos 10, 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A mensagem da cruz não pode só gerar conhecimento, a mensagem da cruz ela tem que gerar fé. A mensagem da cruz era a principal pregação do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Paulo era perito no conhecimento da cruz. A obra da cruz ela precisa ser entendida como um ato de substituição. Cristo foi julgado em nosso lugar. Na teologia, isso aí é chamado de sacrifício vicário ou substitutivo. Quando nós lemos Isaías 53, do versículo 4 em diante, Isaías era conhecido como o profeta messiânico. E ele deixa para a humanidade um texto fenomenal na palavra de Deus, onde ele se refere a Jesus, citando tudo aquilo que ele fez por nós, resumido no ato da cruz. Porque verdadeiramente ele foi e tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Isaías fala com precisão sobre o momento da cruz. Ele tinha levado nossas dores, levado nossas enfermidades. E ele ainda acrescenta: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, sobre os seus cravos, nós fomos sarados. Em Atos, no capítulo 8, nós vemos o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. E você conhece esse texto, Filipe vai até o eunuco, prega para ele, o eunuco desce as águas do batismo. E aí você pergunta: mas como é que Filipe sabia? É porque ele estava lendo em voz alta. E aqui é uma dica para você: você quer aprender a memorizar versículo da Bíblia, né? Leia em voz alta no seu TSD. Isso vai te ajudar a memorizar de verdade. O que Filipe explica para o eunuco é aquilo que a gente tem que entender hoje. Nós tínhamos uma dívida de pecado com Deus desde a época de Adão. A obra de Cristo era sofrer no nosso lugar.
Por isso o texto diz no versículo 5 de Isaías, que eu acabei de citar para você, do capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pecado do cabeça da raça, que era Adão, permitiu que a morte entrasse no mundo. E a lei da criação, ela era muito clara, tudo deveria se multiplicar. Inclusive, a morte acabou se multiplicando. Havia uma necessidade de quitar essa dívida. Só que nenhum de nós poderia pagar. Tem um texto de Isaías, no capítulo 49, verso 7, que eu quero ler com você, que diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao qual as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Aleluia! Havia um castigo requerido, mas nenhum de nós poderia suportar, e Deus fez com que tudo isso recaísse sobre Jesus. A essência da obra da cruz é a substituição. Ele sofreu o que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser inocentados e justificados. A cruz não era obra do acaso e nem castigo para Jesus, mas era parte de um plano eterno de Deus para nós. Jesus, ele foi o Cordeiro, e isso para um judeu era algo muito claro, porque para o judeu, Cordeiro simboliza sacrifício. O versículo 7 de Isaías 53 diz que Jesus foi para o matadouro como um cordeiro, como a ovelha muda em algumas traduções, ou seja, aquele que não deu um grito sequer, como é característico desse animalzinho ovelha, quando é sacrificado. Ao contrário, por exemplo, de um porco, que quando vai ser sacrificado, faz o maior dos escândalos. A ovelha não. E Jesus não fez escândalo algum enquanto sofria, enquanto apanhava, enquanto entregava a vida dele por nós naquela cruz. Em João, no capítulo 8, versículo 56, o próprio Jesus falando dele, ele diz assim: porque Abraão, vosso pai, se exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E aí eu lembro a você o sacrifício de Abraão e de Isaac, em Gênesis 22, quando Deus proveu para Abraão o cordeiro. Aqui, queridos, é muito interessante meditar nesse texto e chegar na conclusão daquilo que Isaac pensava no dia, porque era uma pergunta óbvia de Isaac, né? Quando ele diz assim para o pai, né? Onde é que está o cordeiro? Na verdade, Abraão diz para ele: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Olha que negócio interessante. Se para o judeu era óbvio, porque o cordeiro era o sacrifício, a pergunta de Isaac faz todo sentido. Quem é que sai para fazer um sacrifício e não leva ao sacrifício, que era o cordeiro? Por isso Isaac falou: onde é que está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Aqui eu também faço um parênteses com a obediência de Isaac, que foi até o final da jornada. E mesmo quando ele soube que ele era o sacrifício, ele não resistiu. Ele obedeceu ao seu pai. Já disse em outras mensagens isso, que no lugar de Isaac, o que você faria? Né? Se o meu pai vira para mim e fala: bom, Tony, você é o sacrifício, ele ia ter que me pegar na corrida, porque eu não ia ficar parado ali não, para contar a história. Mas Isaac é obediente até a reta final, e ambos foram honrados com o cordeiro que Deus mandou para que fosse feita aquela troca. Para o
judeu ir para o sacrifício sem levar o cordeiro seria a mesma coisa que você descer a pé num posto de gasolina e virar para o frentista e dizer assim: enche o tanque para mim, por favor. Ele vai perguntar: mas cadê o veículo? Ou no máximo, cadê o galão que você quer para levar até o veículo? Mas você de mãos vazias, num posto de gasolina, pedindo para o frentista encher o tanque, é uma loucura, não é? Para o judeu ir para um sacrifício sem o cordeiro, era a mesma loucura. Mas Abraão estava dizendo aquela hora para Isaac, mais ou menos assim: na hora certa, meu filho, Deus vai mandar o animal que vai substituir você. Aleluia. Profeticamente isso para os dias de hoje. Na hora certa, nós vamos escapar da morte que nós merecemos, porque já existe um cordeiro substituto para nós. Deus seja louvado. Eu quero ler um outro texto da palavra de Deus com você, no Evangelho de João, capítulo número 11, versículo número 49. Acompanhe comigo aí se você pode. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, versículo 50, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Meu Deus, que coisa forte, que coisa linda. Jesus estava explicando para eles: não há necessidade que todos morram, não, que todo mundo pereça. Um só vai morrer no lugar de todos. A substituição de Jesus por nós não só poupou a nossa vida de sofrimento, mas também gerou benefícios. Não se prega a mensagem da cruz sem reconhecer a substituição, mas também não se prega a mensagem da cruz sem anunciar os benefícios que ela nos proporciona. Vamos aos benefícios da obra da cruz. A obra da cruz, ela trata muito com os nossos pecados. E em Colossenses capítulo 2, versículo 14, um texto que eu amo, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária entre nós e suas ordenanças, a qual de maneira alguma era contrária, e tirou-a do meio de nós, e cravou-a na cruz. Queridos, no momento da cruz, Jesus não estava ali sozinho, não. Mas estavam pregadas com Jesus todas as nossas dívidas. No momento da cruz, tudo que a gente devia foi pago. Você quer um exemplo? Nota promissória. Se você já assinou uma nota promissória nessa vida, você sabe do que eu estou dizendo para você. Não tem prazer maior do que você pegar a nota promissória da tua dívida na tua mão e rasgar ela sabendo que a dívida foi paga. É o que Jesus fez por nós. Ele tirou das mãos do diabo toda a dívida de toda a humanidade e ele rasgou. Ele cravou com ele naquela cruz e levou com ele todas as nossas dívidas. Queridos, perdão não é só deixar de pagar a dívida. Perdão é fazer alguém pagar no nosso lugar. É como ser fiador. Se você é fiador de uma pessoa e essa pessoa não paga a dívida, você vai ter que pagar no lugar dela. A obra da cruz mostra que Jesus era nosso fiador. Nós não poderíamos pagar a dívida, mas Ele pagou por nós. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Eu me lembro certa vez, uma história que eu ouvi, numa cidade pequena, onde havia apenas um médico, e esse médico atendia a cidade toda.
E era um médico muito bom de coração. E segundo o coração desse médico, ele atendia literalmente a todos. Quem podia pagar a consulta e quem também não podia. Quando a pessoa não podia pagar a consulta, ele pegava a ficha da pessoa, o prontuário da pessoa, e ele escrevia assim: pobre, com caneta vermelha, pobre demais para pagar, dívida perdoada. Porque ele sabia que aquela pessoa não tinha como pagar essa dívida. Muitos anos depois, esse médico morreu, e um certo dia, a esposa deste médico entrou no consultório dele para arrumar as coisas e encontrou aquelas fichas. E quando ela viu aquelas fichas todas, entre várias delas, com caneta vermelha escrito, pobre demais para pagar, dívida perdoada, ela entendeu que aquelas pessoas passaram por uma consulta, por um procedimento médico e não tinham pago. E ela ficou revoltada, aquela mulher. E ela entrou em contato com o juiz naquela cidade e abriu um processo contra todas aquelas pessoas, que segundo ela, deviam para o marido dela. E ela queria receber aquela dívida. Chegando no dia do julgamento, o juiz vira para aquela mulher e diz a ela: mas essa assinatura aqui não é do teu marido? Não foi ele que escreveu aqui, pobre demais para pagar, dívida perdoada? E ela disse: foi, ao lado do seu promotor, ao lado do seu advogado. E então o juiz disse: todos estão perdoados, porque o seu marido deixou aqui a assinatura dele, reconhecendo que a pessoa não precisava pagar mais nada. Quando eu me lembro dessa história, onde toda aquela cidade, todo aquele povo sai vencedor, essa mulher sai, e essa mulher do médico sai derrotada, eu transfiro isso para a nossa vida e transformo esse tribunal no céu, trazendo Deus como juiz. A mulher do médico simbolizando Satanás e querendo cobrar de nós a dívida pelo pecado. Mas Jesus, como aquele médico que escreveu na nossa ficha, não com caneta vermelha, mas com o próprio sangue dele, pobre demais para pagar, dívida perdoada. Jesus estava dizendo: eles não têm condições de pagar pelos pecados da humanidade, mas eu tenho, a dívida está perdoada. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que te ama muito mais do que você imagina. Pagamento de dívida, queridos. A consequência. Porque a obra da cruz trata com os nossos pecados. Simplesmente porque eles foram a causa da nossa separação. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades causam divisão entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. A Bíblia sempre mostrou que os nossos pecados nos separam de Deus. Muita gente se questiona às vezes quando no momento da cruz Jesus diz a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E muita gente fala: pastor, mas Deus desamparou Jesus? E eu digo para vocês: de maneira alguma. Ali os três estavam juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três sofriam naquele momento. A decisão de Jesus custou caro para Deus. Mas, se Jesus diz que Deus o havia desamparado, é porque Jesus sabia que naquele momento Deus não conseguia olhar para o Filho dele naquela cruz, por conta de que todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Então imagine Deus com sua santidade toda,
sabendo do seu Filho Santo, do Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado. Talvez Deus tenha escondido o rosto por algum momento, não por Jesus, mas pelos pecados que estavam sobre ele, e ele não conseguia ver o Filho naquela condição. Isso faz parte da obra da cruz. A obra da cruz é também uma obra de reconciliação. E eu quero ler com você um texto de Colossenses, capítulo número 1, versículo número 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A obra da cruz é uma obra também de reconciliação. A palavra religião significa religare, porque a ideia da religião era justamente essa, religar o homem a Deus. Mas infelizmente não foi bem desse jeito que as coisas saíram aqui na Terra. Porque o povo usa a religião para discutir, o povo usa a religião para brigar, para fazer contenda, enfim. Sendo que a nossa religião é Cristo. Nós não defendemos uma placa. Nós defendemos um Senhor. Nós não defendemos uma única igreja. Nós defendemos um reino e um rei desse reino. E é isso que muita gente precisa entender. Sabe? É óbvio, queridos, pastor Tony, eu sou apaixonado pela igreja do Evangelho Quadrangular. É a igreja onde eu nasci para Cristo, onde eu conheci a Cristo. Não tem como eu não ser grato a essa igreja, a instituição, a denominação. Mas a nossa primeira bandeira é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Hoje e sempre. Deus não queria tratar na cruz só com o pecado, mas com as consequências do pecado. Deus disse para Adão que se Adão comesse da árvore, ele ia morrer. Só que na Bíblia, nos textos que falam sobre a morte, nem todos eles tratam da morte acerca de existência, mas tratam também da morte acerca de separação. E quando o homem peca, ele se separa de Deus, e por isso ele precisava de reconciliação. Mas houve muitas consequências. O tempo de vida aqui na Terra. Você olha Matusalém com 969 anos, e você vê hoje as pessoas chegando aí aproximadamente a 70, 80 anos, sendo a grande expectativa de vida do ser humano. Olha quanto caiu, praticamente 900 anos de diferença. E isso foi consequência certamente do pecado. As doenças que a gente está vivendo hoje, meu filho. Todo mundo aqui online, que não podemos estar juntos por conta de um vírus que se espalhou pela face da Terra. Isso aí, é claro, a China tem a culpa dela lá, como já falamos aqui, e isso é ponto e é fato, né? Porém, o vírus se espalhou na Terra toda. Deus permitiu que isso acontecesse. A Terra precisa acordar. Os seres humanos, os filhos de Deus, que andam levando as coisas e a vida com Deus na brincadeira, precisam acordar. A humanidade precisa reconhecer que só existe um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E isso muitas vezes, infelizmente, só acontece em momentos de dor e de dificuldade. A doença é uma consequência. Por que nós cristãos, a gente está tomando as direções que o Ministério da Saúde nos orienta? Isso é ponto. Mas a gente tem discutido tanto aqui, tem falado. Na última live, então, de célula, eu botei para quebrar aqui, desci o aço no governador do estado de São Paulo, Dória, por conta da arbitrariedade. O cara está se tornando um ditador. O cara está botando rastreamento através de celular. O cara está falando amanhã, segunda-feira, em dar uma prensa
usando a polícia, né? E eu digo para você uma coisa, é claro que a gente tem que tomar cuidado sim, é claro que a gente tem que tomar todas as precauções, isso é fato. Mas é diferente você estar em quarentena. Eu falei isso aqui terça-feira, na live do Tadel. É diferente você estar em quarentena num país de primeiro mundo, onde a economia está em alta, onde você tem reserva financeira para aguentar. Aí, meu filho, pode meter 6 meses de quarentena, o cara tira férias dentro da própria casa. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele precisa comer, ele tem dinheiro, ele precisa pagar as contas, ele tem dinheiro, tem uma reserva. Mas e para quem não tem? E para uma nação pobre, como é a nação brasileira, pobre financeiramente? Vai ficar em quarentena como? Muitas das pessoas precisam sair para trabalhar e não podem ser impedidas disso. Porque se o vírus não matar, lá na frente, quem vai matar é a fome. Sabe? Então, a tecla que eu tenho batido para falar tudo isso para você é dizer o seguinte: se você tem ido trabalhar porque a sua empresa não parou, você tem sido alvo das nossas orações, tem orado muito por você, como eu estou em tempo integral aqui na igreja, sabe? Temos orado muito, mas deixo isso muito claro. Não estou incentivando ninguém a desobedecer nada, mas estou dizendo da necessidade desse decreto ser alterado. E quem precisa trabalhar, que tome as medidas e vá trabalhar. Quem pode ficar em quarentena, fique. Mas deixo isso muito claro. Se houver necessidade, se chegarmos a esse ponto, onde você precisar trabalhar, você que é cristão, você tenha certeza de uma coisa: o sangue de Jesus está sobre a sua vida. A doença, ela é sim uma consequência dos pecados, porque o plano de Deus não era esse para a humanidade. Mas o pecado do cabeça da raça, lá desde Adão e Eva, veio mexendo com toda a estrutura daquilo que Deus havia criado. E trouxe a nós essas consequências. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, acreditamos que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E por isso, queridos, é fácil concluir, porque sabemos que na redenção, ou seja, no céu, não vai ter mais enfermidade. Se no céu não vai ter enfermidade, é muito fácil concluir que a enfermidade é uma consequência do pecado. Se você precisa, se você tem ido trabalhar e o decreto se alterar daqui a alguns dias, dia 22, se eu não me engano, ele vence, e o trabalho for liberado, ainda que você esteja com medo, tenha fé que o sangue de Jesus vai estar sobre a tua vida, te acobertando, protegendo e livrando de todo mal. Ok? O pecado trouxe maldições. Lá em Gênesis 3 você vê o texto dizer que a terra produziu espinhos e o trabalho é mais árduo do que deveria. O trabalho, óbvio, ele não é a maldição, mas o ardor do trabalho é a maldição. E os espinhos são as dificuldades. Só que na obra da cruz, Jesus usou uma coroa de espinhos. Para os romanos foi castigo, mas para nós foi profético. Jesus não se enfeitou com a coroa. Os soldados eles batiam na cabeça de Jesus com uma cana para cravar os espinhos nele. A cabeça ela incha com facilidade. Você que já bateu a cabeça uma vez, você sabe que a gente até tem o hábito popular de dizer que criou ali um galo, né? Ela machuca muito fácil. E imagine uma coroa de espinhos cravada aí, uma cana batendo em cima, né? Ela já incha com facilidade, o que machuca ainda mais. Então os romanos estavam dizendo para Jesus naquela hora: sofra, né? Mas Jesus estava dizendo: eu estou levando os seus pecados na cruz, as consequências e as maldições. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão se chegasse aos gentios, aqueles que não conheciam a palavra, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. A cruz é um lugar de troca. A iniquidade foi lançada sobre ele. Ele levava os pecados para que nós recebêssemos as bênçãos.
O tempo todo tem troca. Ele leva as nossas enfermidades para que a gente receba a cura. Olha o que diz 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Esse texto não se limita só ao material, não, riqueza material. Mas também não se descarta. A obra da cruz, ela traz para nós provisão. Não só para as nossas necessidades, mas para que a gente seja abençoador. Nessa época nós precisamos ser abençoadores. Nessa época a gente precisa ser dizimista, a gente precisa ser ofertante, manter a porta da igreja aberta, porque as despesas não param. Nessa época a gente precisa ser abençoador, doar o nosso quilo de alimento, porque tem pessoas que não têm nada para comer na casa, tem pessoa que está necessitando. E a pessoa não pode bater na porta da igreja uma hora dessa e encontrar a igreja fechada, ou entrar na igreja e sair da igreja sem receber a ajuda que precisa. A obra da cruz, ela traz também provisão. Além da substituição, pecados e maldições, a obra da cruz também acontece para que Jesus vença definitivamente o diabo. Em Colossenses 2,15, o texto diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Triunfar na cruz. Jesus não venceu o diabo para vencer uma simples treta, não. Mas ele estava garantindo a nossa vitória. E é por isso que a gente está aqui hoje. Você não precisa ter medo do diabo, não. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer com as obras do diabo. 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não precisa temer ao diabo, mas não o despreze, não trate ele como uma galinha morta, mas não tenha medo dele, não. Porque a nossa vitória foi conquistada na cruz, e nós temos o direito de andar nessa terra em vitória sobre o rei das trevas. E depois de entender a obra da cruz, aí vem a pergunta: e o que a gente faz para usufruir dos benefícios? Aí é por nossa conta. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque vem pela fé. Em João, no capítulo 3, 14 e 16, diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Números 21, versículo 9, quem via aquela serpente de bronze na mão de Moisés, mesmo picado por uma serpente ardente no deserto, não morria. A serpente era a maldição, o bronze era o juízo. Deus fez o mesmo. Quem reconhece Jesus na cruz não morre por conta do pecado, ou seja, na maldição. O tempo todo a mensagem da cruz era olhar para Jesus e crer. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Deus deixou como herança, a gente só recebe pela fé. Crer é tudo. Mas não é tão simples assim. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Também os demônios creem e estremecem. Só crer em Deus não te traz a vitória. Porque o texto diz que o diabo estremece na presença de Deus. O diabo crê em Deus. Só que tem um detalhe: o diabo não obedece a Deus. Se você só crê em estremecer, eu sinto um arrepio, eu estremeço, eu creio. Parabéns, você está empatado com o capeta. Não estou vendo lucro nenhum. Quer vencer o capeta? Estremeça sim, se arrepie sim, role no manto, dê piruleta, faça o que for, mas creia e obedeça ao Senhor. E aí você será vencedor. Olha aqui os elementos de uma fé verdadeira. E eu já vou encerrar minha palavra. Identificação. Nós morremos com Jesus. Fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele. Onde Jesus está, a gente está também. Inclusive assentados com o Pai, porque Jesus nos representa. A obra da fé também é uma obra de apropriação. É nosso direito. Se Ele foi levantado no meu lugar, eu não tenho que pagar por isso.
Um exemplo, estou pagando pelos meus pecados, então eu tenho que ir para a cruz? Errado. Você pode sofrer as consequências do seu pecado, mas o seu pecado Jesus já pagou por você. Em 1 Timóteo 6,12, o texto diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A obra da fé também é uma obra de confissão. Em Gálatas 2, versículo 19 e 20. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você quer um exemplo de uma obra de confissão? O batismo nas águas. O batismo é a confissão pública de fé, que em Romanos 6 declara a identificação e a apropriação. Olha o que eu estou te dizendo aqui. Romanos capítulo 6. Eu vou ler só o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Você quer um exemplo? Estou crucificado com Cristo. Declaração de Paulo. Com Cristo, identificação. Estou, apropriação. A frase toda, confissão. Esses elementos sempre estão envolvidos com a fé. E a nossa responsabilidade é crer e confessar aquilo que é nosso. Mas nós precisamos aprender a praticar e aplicar a obra da cruz. De forma prática, não é só olhar para a cruz e dizer: olha, a cruz está vazia, ele me substituiu. Mas é dizer: a partir de agora, eu não sou mais escravo do pecado. De forma prática, em Gálatas capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Texto do apóstolo Paulo. Por isso eu disse a você que ninguém entendeu a obra da cruz como esse camarada, sabe? Isso é entender que o que houve na cruz muda a nossa forma de viver, sabe? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, sabe? A cruz, ela nos separou definitivamente do pecado e do ambiente onde o pecado é incentivado e praticado. E em último lugar, eu encerro a minha palavra lembrando a você que a obra da cruz é uma obra de substituição, é uma obra de reconciliação. A obra da cruz é uma obra de fé, e a obra da cruz é também uma obra de proclamação. Tudo que Deus dá não pode parar na gente. Deus diz para Abraão: eu te abençoarei, vou te fazer uma grande nação. Ou seja, a gente foi chamado para alcançar. Nós não temos direito de guardar a mensagem da cruz só para nós, não. A palavra evangelho significa boas novas. E a mensagem da cruz é a melhor de todas elas. A gente recebe pela fé, a gente celebra quando adora, a gente compartilha quando a gente leva os outros a conhecer. Em 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu o ministério da reconciliação para todos, ok? Entenda isso aqui. O pescador, ele não senta no barco e fica esperando o peixe pular no barco dele. Ele usa a isca. E para quem entende de pesca, como eu estou falando, e olha que eu não sou pescador, não. Eu só estudo a pesca porque ela está muito relacionada à Bíblia, né? Mas meio do mato e beira de rio não é comigo, não. Então, eu entendo que e vejo que às vezes em cada localidade, em cada rio, em cada mar onde pescadores vão, cada localidade existe um tipo de isca para pegar um determinado tipo de peixe. Não é o peixe que fica aqui pulando no barco, não. O pescador não fica lá parado esperando o peixe chegar.
E eu uso esse exemplo para te dizer, a igreja, ela não pode ficar esperando o pecador aparecer. Se necessário, tem que usar a isca. A responsabilidade é nossa, com nossos familiares, amigos, vizinhos, etc. Queridos, já falei aqui outro dia em outra mensagem, é tempo de oportunidade. Você tem a oportunidade de proclamar as boas novas.